Matheus. Olá, Letícia. Olá, ouvintes. Como que você está hoje? Eu estou bem, e você? Tô bem também, animado pro caso, como sempre. Hoje eu tô meio com Minha... vontade de rir, então Ai, que eu não bom! sei por quê. O caso de hoje é tranquilo. Tô até com Hã. saudade. Enquanto eu escrevi esse roteiro, eu tava pensando, tô com saudade de pegar aquele crime bem pesado, sabe? Que eu não consigo nem pesquisar à noite, porque eu Bom, sou você tá desses. prometendo caso de fantasma faz, tipo, 3 meses já, e você só Ai, traz vai vir! assassinato. Mas aí o de hoje é um caso, assim, bizarro apenas, sabe? Não é pra dar medo, então acho que a gente vai se divertir hoje. Então tá bom. Você tá Minha pergunta é de pronto? sempre. Estou e você? Não. Minha pergunta é de sempre. Você já ouviu falar nesse caso? Não, eu não faço a mínima ideia do que é. Que bom. Mesmo eu trabalhando pra NASA, não sei o que é. É mesmo? Eu posso fazer umas referências pra NASA aqui. Ah, minha irmã entrou aqui na Ixi, live. olha Boa lá. noite, Mili. Boa noite. Obrigado. Ó, um viu, é ela. Vai entrar mais gente. Vai. Convidei gente pra assistir. Então, vamos lá. Em 1834, o astrônomo John Herschel viajou para Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, para fazer uma pesquisa. Lá, ele montou um grande observatório com um telescópio super potente, com uma lente de 7 metros de diâmetro que pesava 7 toneladas. Só já um adendo aqui, eu acho telescópios, observatórios uma coisa muito interessante. Eu tenho muita vontade de ir em um. Eu também, no Chile. Sim, e tem vários lugares, né? Enfim, eu sei que tem uns na Europa, na Suíça tal. Eu vejo aquela lente gigantesca, eu acho isso incrível, eu queria muito ver de perto. Tipo, você conseguir ver, realmente ver um planeta dessa forma. Sim, exato. Incrível, eu também amo. E eu já fiquei pensando, 7 metros de diâmetro, gente, é um negócio muito grande. É, 7 Eu toneladas. não tenho também muito a dimensão, sabe, do que seria. Você foi pra Foz do Iguaçu? Não, você Comentário foi. aleatório. Eu sei, por isso tô te E perguntando. você já me perguntou Eu umas não, 3 vezes se eu já fui. eu não tô ficando maluco assim. Porque lá em Foz eu fui na usina de Itaipu e eu vi umas estruturas muito grandes. Eu fico tentando, né, assimilar se é mais ou menos do mesmo tamanho, sabe? Mas 7 Enfim, metros não é tanta coisa assim. não faço ideia. É Uma só você pessoa tem pensar em, quase tipo. dois. É É só isso, você pensar, tipo, sabe? 4 pessoas de 2 Empilhadas. metros empilhadas. Sim. Pois é. Ainda não tenho Mas uma, é uma boa gigante. Para um visão. telescópio, Sim, é enorme. sim. Enfim, ele teve esse telescópio gigante que foi usado para catalogar estrelas do hemisfério sul. Justamente, deve ser muito incrível ver isso. Quando ele retornou da expedição, o seu secretário, chamado Andrew Grant, descreveu as descobertas que ele tinha feito. Além das estrelas, várias formas de vida na Lua foram identificadas. Não. Já fiquei animado. Não o que, Letícia? Então esse Hum, é um da área 51, então. será? Vai ser, não sei Vamos se é, pensar. mas vai ser. A capa vai ser. Vamos pensar até o final. Tá bom, então. Como isso era uma descoberta super fascinante, o jornal americano New York Sun publicou 6 artigos com as descrições do Andrew. E, assim, já pensou no que poderia ser, Letícia? Então, Pensa, eu já rendeu tô. 6 artigos de jornal. É isso que eu ia falar. Eu já tô achando estranho de, tipo, da gente nunca ter ouvido falar nisso. Então, eu estou Ah, pronta já para revelação, porque eu não consigo imaginar o que é. Se a gente tá. nunca ouviu falar sobre isso, é porque com certeza era balela, né? Mas Será? vamos lá. Os artigos continham a descrição de água na lua, flores vermelhas que pareciam papoulas e cresciam sobre as rochas. Inclusive, eu queria trazer aqui um pouquinho melhor a descrição de uma papoula. Só que quando eu pesquisei, eu vi que é uma flor vermelha apenas. Então, é isso. Pense numa florzinha vermelha. Haviam também florestas com rebanhos de quadrúpedes que pareciam bisões, cabras com chifres azuis e uma estranha criatura anfíbia de forma esférica que rolava em grande velocidade pela praia de pedras. Gente, Hum, isso aqui. A Letícia já tá fazendo uma cara aqui.
Que dá pra ver que ela tá descrente dessa descoberta. Um pouco. E como eu também sempre comento, ouvinte, se você estiver numa plataforma de streaming e quiser ver nossas carinhas, o vídeo dessa live está lá no YouTube. Vem conferir depois. Isso aí. Voltando aqui, gente, uma estranha criatura anfíbia de forma esférica que rolava em grande velocidade pela praia de pedras. Gente, isso aqui pra mim só pode ser o Kirby, sabe? É isso. Eu tô tentando pensar em alguma coisa, tipo, da Que onde ele bicho tirou isso. anfíbio, exato, que bicho assim anfíbio iria rolar, mas tá bom. E pra quem não jogou os jogos da Nintendo e não pegou a referência, Kirby é o bonequinho fofo, rosinha e redondo, que inclusive é o personagem mais forte da Nintendo, eu acho incrível. Enfim, uma outra coisa que chamava atenção era uma espécie de castor que andava sobre duas patas traseiras e parecia ser uma forma primitiva, mas muito inteligente. Segundo o artigo, eles carregavam os filhotes nos braços, parecendo humanos, e as cabanas que eles construíam eram mais altas. Como? Eram mais altas e melhores do que as de muitas tribos humanas. Era possível ver fumaça saindo dessas cabanas, o que demonstrava então que eles sabiam manusear fogo. Gente, castores que sabiam manusear fogo. Também tô. Uau. Nossa, a minha irmã trouxe um fato aqui na live. Então, gente, quem também não participa das lives, acompanha no nosso Instagram pra ver a data e vir aqui, porque, olha, aqui tem informação. Uma professora. Exato. Uma total professora. E ela é mesmo, tá? Professora de inglês. Então vem aqui pra live também que você vai pegar o usuário dela. A papoula é aquela flor vermelha usada pela família real pra homenagear os militares que morreram na guerra. Sim, eu já vi muito isso. O broche de papoula nas roupas deles em eventos especiais, tal, colocados lá nos monumentos, verdade. Muito bem lembrado, Mili, obrigado. Então, eu tava falando aqui, né, dos castores que andavam nas patas e carregavam os filhotes como humanos. Eu também já tô, gente. Só que o que mais chamava atenção era a descoberta dos homens morcego. Chega. Tipo, que, Eu tava esperando sua reação. tipo, que coisa ridícula. Gente, como que fizeram artigo falando disso? Que coisa absurda. Que ano foi isso? 1834. Ah, tá. Então, Enfim. dá pra entender. Dá pra entender. Segundo o livro The Sun and the Moon, do autor Matthew Goodman, os homens morcego tinham o nome latino de Vespertilio Homo, sendo criaturas de cerca de 1,20 m de altura, que voavam, falavam, faziam artes, construíam templos e fornicavam em público. Esse detalhezinho no final me pegou. Mas, enfim. Você já imaginou isso, Letícia? Os homens morcego voando pela lua? Não, e eu não quero imaginar. Para, entra um pouco aqui na vibe, vai, vamos lá. Vou, tá. Isso estava num artigo Sabe científico. o que isso me lembra? Tá, é verdade. Ah. Sabe o que isso me lembra? Você já viu? Eu esqueci o nome desse tipo de morcego. Mas é um morcego que é do tamanho de quase de uma pessoa. Ele tem 1,20 Meu m. Deus, sim. Ele tem 1,20 m de altura. Você já Você viu aquela olha- foto dele pendurado? Meu, parece que é uma criança vestida de morcego. É muito chocante. horrível. Eu morreria de medo isso, de é ver isso que tem desse. na Lua. É isso que tem na Lua. Procurem. Verdade. Muito bem, obrigado por entrar no clima. A sua irmã rindo. Sim. Então, esses homens foram descritos a partir do quarto artigo publicado no jornal. E o Andrew garantiu que o Dr. Herschel, que foi o pesquisador, né, iria publicar um relatório super detalhado, com certificados de autoridades, que testemunharam essas descobertas do observatório. Foram descobertos Chique. também, muito, sério, né, que tem seriedade. Herschel fez, Herschel mostra. Vamos lá, guardamos. Foram descritos também um grupo diferente dos homens morcego, que aparentavam ser uma espécie melhorada e que, segundo Andrew, demonstrava que existia harmonia entre todas as classes de criaturas lunares. Essa parte só não foi aprofundada porque o telescópio foi deixado em uma posição que ele virou para o Sol e causou um incêndio no observatório. O que você tá rindo, Letícia? Tô achando muito Conveniente, né? interessante, é bem conveniente. Conveniente. O desespero, né? O desespero Sim. leva a gente a fazer essas coisas. Conveniente que isso aqui foi destruído. Mas Sim. assim,
houve uma reforma, o telescópio foi consertado, porém ele não conseguia mais focar na Lua como antes. Então, Letícia, você imagina, em 1800, essa descoberta, todo o furor, né, que isso causou. Para você ter uma ideia, Edgar Allan Poe falou sobre os homens morcego. Gente, eu me imagino em 1800, eu, a louca dos aliens, eu em 1800, eu ia estar lá acampando na porta tentando do fazer o telescópio em casa. Quebrando um óculos, palitinhos. Sim. Gente, assim, eu com certeza acreditaria do jeito que eu sou, óbvio. Então. Sua mãe chegou. Sua mãe chegou. Oi, mãe. Só sua família assiste esse podcast. Não, os meus amigos vêm nas plataformas de streaming, por isso que eu também sempre chamo aqui pra live. Mas enfim, como eu falei, o Edgar Allan Poe chegou a comentar sobre esses morcegos. Mas eu vou falar disso aqui mais pra frente, daqui a pouco. Tá. O jornal The New York Times disse que todas essas descobertas eram possíveis. Gostei, né, da palavra possíveis. É possível, né? Não botou ali muita fé. É possível, Já o New Yorker anunciou a publicação como uma nova era na astronomia e na ciência. Gostei dessa chamada. E, claro, com essa descoberta extraordinária, o mundo começou a falar sobre isso. Então, se você pesquisar no Google sobre homens morcegos ou Vespertilio Homo, tem vários desenhos do século XIX de diversos países dos homens morcego voando na Lua. É incrível. Eu queria até ver um desenho desses pessoalmente. Depois vou até ver. Que a museu gente tem no que ir no mundo museu que tem. agora. Exato. Agora a gente tem vou que ir ver no qual é o museu. museu do mundo que tem essa peça, porque eu vou querer ver. Postar no Arquivos Bizarros. Exatamente, para postar nos stories. E aí, agora eu vou falar da palavra engodo, que está aqui no título do episódio. O engodo da Lua. Para mim era uma palavra negativa. Por exemplo, Letícia é um engodo na vida de Nossa, Matheus. eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia, se a transmissão de pensamento. Só que assim, aqui eu acho que eu tô confundindo, eu tô achando próximo com a palavra encosto. Enfim. Nossa, quer dizer... Obrigada, ouvintes, por terem ouvido esse episódio até Não encerra aqui. Eu tenho o poder do botão, tá aqui. Letícia, você sabe o que é engodo? Nossa, eu não faço engodo. Eu nunca tinha ouvido ouvi essa palavra. Pois é, descobri pesquisando essa história. Segundo o dicionário, engodo é uma coisa que engana, que induz ao erro. Gente, para quem ainda não esperava essa surpresa, essa revelação nesse episódio, essa história toda era mentira. Você acredita, Letícia? Eu queria que fosse verdade, sério. Adoraria. Depois você pesquisa os homens morcego, vê as ilustrações, é muito legal. Vai aparecer aquele menino pendurado lá, aquele morcego menino. Não é o menino. Não é o menino, pelo amor de Deus. Minha irmã mandou aqui, hashtag passada. Sim. Vamos lá. O Herschel foi sim para a África do Sul, só que ele foi por conta própria. Ele tinha um telescópio, mas não era gigante e valioso como foi descrito aqui. Eu nem consegui descobrir assim qual que era a real dimensão desse telescópio. Era o meu binóculo da Decathlon, era o coisa dele. Sim. Uma lunetinha. Sim. Sim. E assim, todas essas descobertas, teriam sido publicadas no Jornal de Ciência de Edimburgo. Só que, gente, o jornal tinha sido fechado 2 anos antes da suposta publicação. Gente, ele planejou tudo para ter atenção, ele planejou tudo, ele pensou em tudo. Então, você tem ideia de quem que fez isso, Letícia? Lembrando que quem expôs tudo isso, quem levou pro jornal, enfim, deu todas as entrevistas, era o Andrew, até já esqueci o nome dele, gente. Enfim, era o Andrew, que era o secretário do Dr. Herschel, que era o astrônomo, Então você tem ideia de quem fez isso? Não. Mais um choque aqui na história. Esse pelo menos tava um pouco mais plausível. O Andrew não existia. Ele era Ele britânico. inventou
inventou que ele era secretário mandando essas descobertas. Exato. Ele descobriu, ele estava lendo sobre astronomia, soube da expedição do Dr. Herschel e falou que foi com ele. E levou isso pro jornal. Gente, mas o cara era um escritor de ficção científica e ele não Total. sabia. Total. O nome dele era Richard Adams Locke. Inclusive, tem o filósofo famoso, John Locke. Era parente dele. Curiosidade. Ai, é inveja, né? Possível? O que a inveja não faz. Então, ele era formado na Universidade de Cambridge e recém-chegado à redação do jornal New York Sun. Ele trabalhava lá. O que aconteceu, né, também para chegar aí nessas proporções? A maioria dos astrônomos na época eram religiosos e eu ia falar o Andrew, ó, o Richard, né, já posso falar o nome dele certo, ele achava isso um absurdo. Para você ter uma ideia, tinha um astrônomo escocês chamado Thomas Dick, e ele calculou quantas pessoas habitavam em cada planeta do sistema solar. Ele pegou aproximadamente qual era a dimensão de cada planeta e fez uma estimativa de quantas pessoas morariam em cada um. Porque na crença dele, né, enquanto um homem muito provavelmente católico pela época, Deus, sendo a criatura perfeita, não iria ter feito todo o sistema solar, todos os planetas, se eles não fossem habitados. Então, se nós estávamos aqui na Terra, os outros planetas também teriam habitantes. Tá. E eu acho, né, até... É claro, né, na época também não devia ter essa noção, né, mas, por exemplo, ele fez uma estimativa, né, de quantas pessoas morariam, né, em Mercúrio, em Vênus. Gente, os primeiros planetas ali deve ser muito quente. Não tem gente ali. Se tiver, eles são muito especiais, sabe? Tem ali um poder, né, para sobreviver ao calor, à radiação do Sol, que, meu Deus. Radiação do Sol. Exato. Mas, enfim. Até se você pesquisar também, né, sobre o nome dele, né, o Thomas Dick, dá para achar a tabela que ele fez, que tem todos os planetas, inclusive, segundo ele, Saturno, o anel externo de Saturno e o anel interno de Saturno também eram habitados. Amei. A Lua. Então ele também tinha uma estimativa de pessoas que habitavam a Lua. Meu Deus, foi daí também que inspirou... a criatividade da pessoa de humanas. Sim. Não acaba. Não, e quer dizer, né, esse cara aqui, ele era um astrônomo, então, ele era um pouquinho de exatas. Estudou na faculdade errada. Sim. E ele colocou até que os satélites de Júpiter, Saturno e Urano também eram habitados. Enfim, ele tinha ali uma estimativa, deixa eu até olhar aqui, é tipo 600... Deixa eu ver, isso aqui é 1 milhão, bilhão... 654 trilhões de habitantes no sistema solar. Uhum. Enfim. Enquanto isso, né? Amei. O Richard Locke A minha irmã comentou que os anéis de Saturno devem ser escorregadores, o meio de transporte para a população. Tô adorando as teorias. Seria possível. Então, o Richard Locke não acreditava, quer dizer, ele não concordava que os religiosos tivessem uma posição na ciência. Justamente por isso, porque essa crença de que existiam pessoas em outros planetas não era baseada na ciência, era baseada na crença de que Deus criou pessoas e colocou lá, sabe? Então, o que foi que ele fez, né? Sabendo aí que teve essa expedição lá, enfim, sabendo desses materiais, como, por exemplo, do Thomas, que calculava essas pessoas, né, quanto teria, tudo mais, ele quis mostrar como que isso era absurdo, sabe? Só que o que aconteceu? Ele era um ótimo escritor. Deu pra ver até, não só pela criatividade, mas de realmente ter uma excelente redação. Então, quando ele fez o artigo dele, aliás, a série de artigos, né, explicando tudo isso daí, todo mundo acreditou nele. Todo mundo achou que era um artigo científico. Meu de verdade. Deus, é tipo Guerra dos Mundos. Sim. Porque, assim, todo mundo também na época acreditava o seguinte: cientistas, astrólogos, astrólogo não, astrônomo. Eles são estudados. Tem algum fundamento no que eles estão falando. Então tá bom.
Se saiu uma pesquisa e eles estão falando que é isso aí, gente, é verdade. Então, assim, saíram esses tipo o artigos... pessoal hoje ouvindo influencer da internet. É a mesma coisa. Exato. É exatamente a mesma coisa. Vou chegar também nesse ponto. E assim, o Richard, ele falou que ficou muito aflito quando percebeu que ninguém tava achando aquilo absurdo, sabe? Que as pessoas estavam maravilhadas, que começou a sair as ilustrações, sabe? Todo mundo admirado com essa descoberta, tal, enfim. Só que ele falou, ele ficou aflito, só que ele não tinha muito poder para admitir ali a verdade, porque afinal de contas a série e o artigo era do jornal, não era dele. Enfim. E uma outra coisa aqui que eu fiquei muito chocado, e aqui já me dá até um pouco de raiva. Antes, né, de que todo mundo tivesse descoberto tudo o que aconteceu, tudo mais, vários grupos religiosos nos Estados Unidos começaram a arrecadar dinheiro para fazer uma expedição para a Lua, para tentar fazer uma expedição para a Lua. Amei. Você tem ideia para quê? Não, eu não amei essa ideia. Amei. Óbvio, para o cristianismo, né? Para mostrar a palavra divina. Para levar a Bíblia para a Lua. Sim, óbvio. Gente, pelo amor de Deus. O cara descreve que na Lua todo mundo tem harmonia, tá tudo bem. E justamente... A gente tem que levar a Bíblia, a gente tem que ler os Exato. salmos para esse povo agora. Enfim. Mas, inclusive, teve algumas ideias interessantes, porque em Londres, enquanto isso, uma sociedade filantrópica queria descobrir se havia escravidão na Lua. Isso eu achei uma coisa interessante. Enfim. E aí eles queriam, né, tentar intervir ali O de que eu como mais fosse. acho engraçado é, tipo, eles acharem que uma sociedade supostamente mais evoluída que a gente age exatamente e pense exatamente do jeito que a gente pensa. Sim. É que eu acho também, né, que olhando o mundo por aqui, assim. Sim. É que eu acho também isso, né? Se tem essa sociedade de que os homens são homens morcegos, eles estão pensando em homens só com asas, né? Acabou. Exato, uma pessoa com... Enfim. Ai. O astrônomo Herschel descobriu, né, sobre aquilo, óbvio. E ele falou que achou muito engraçado. Quando ele começou a ler, ele falou, né, gente, não tem nada disso, eu não fiz isso aqui, sabe? Então ele só achou engraçado, que bom. Eu tô procurando aqui, homem morcego Herschel. Procura. Olha isso. É o Batman. Não, e são aí uns homens morcego pelados, né? Aí eu também já lembrei que eles E eu fornicavam. amo que é tudo tecnologia que, tipo, tinha na época, ó, tipo, barco. Aí eles põem um guarda-chuva em cima do barco. Aham. Amei. Árvores. Sim. Pessoas feias. Pois é. Pessoas É tipo feias. uma girafa com um chifre um pouco mais longo. Eu fiquei curioso pra ver o castor lá que carregava os filhotes igual humano. Mas enfim, não vi. É igual a gente. É igual Sim. eu carregando minhas gatas. Sim. Amei. O Thomas Dick, né, que foi o cara que, enfim, descobriu também, né, que foi uma das inspirações. Obviamente ele não gostou. E ele disse, aqui, né, abre aspas, todas essas tentativas de enganar as pessoas eram violações das leis do Criador, que é o Deus da verdade. Amém, irmão Thomas, mas tá bom. Enquanto isso, Edgar Allan Poe leu esses artigos e eu fiquei, Isso, é isso que eu quero saber. O que ele achou? Amor. Edgar Allan Poe disse que ficou impressionado e que ele na hora achou engraçado, sabia que aquilo ali era uma piada. Que bom. Só que ele falou... Eu fico imaginando a pessoa, tipo, abrindo o artigo e tipo... Sim, e tipo, gente, não é possível. Assim, indo ali com o jornalzinho dela. E ele disse que ficou muito impressionado com a narrativa requintada e descreveu o Richard Locke como um dos poucos homens de gênio inquestionável. Concordo com você. Sou eu tentando publicar meus contos de ficção científica, tipo... eu sou a reencarnação desse homem. Você é uma das poucas de gênio inquestionável. Ai, eu amei. Pois eu é. Amei. E assim, eu vi algumas notícias, né, quando eu tava pesquisando essa história, montando esse roteiro,
que o jornal nunca admitiu que essa história fosse falsa, então também, né, circulou por muito tempo. E algumas outras dizem que sim, que o jornal admitiu isso no ano seguinte. Só que, gente, 1800, não achei mais fontes de informação. Tem lugar que eu vi que sim, tem lugar que eu vi que não. Não sei, acreditem aí, né, no que vocês preferirem na história. E eu gosto, né, gostei dessa história. Queria trazer uma história bizarríssima, adorei. Achei de uma criatividade imensa. E, assim, eu gosto também de histórias, assim, antigas de fake news, sabe? De como acreditavam em coisas tão absurdas. Se bem que, aí, até também quando eu tava lendo uma notícia sobre isso, nem precisa ir muito longe. Eu vi uma notícia de agosto do ano passado, e você viu essa história, Letícia? Um cientista muito famoso, de Paris, postou no Twitter dele uma foto de uma estrela vermelha linda, próxima do Sol, seria uma estrela próxima aqui da Terra, bem vermelha e que tinha várias nebulosas. Não. Quem não pegou aqui ainda, enfim, não viu também. Gente, era um salame. O cientista tirou uma foto de uma fatia de salame com fundo preto e falou que era uma foto tirada com o telescópio James Webb. Gente, vamos procurar foto salame James Webb. Ai, E meu assim, Deus, parece mesmo. Eu ia ter acreditado. mas de verdade, gente, é um cientista, membro lá de um comitê da França. Enfim, é um cara renomado. Mas Não ele foi tava um brincando engraçadinho. ou ele pôs, tipo, como se ele tivesse... Exatamente. Ele tava brincando. Ele quis mostrar como que as pessoas acreditam, tanto em coisa na internet, e como muitas vezes as pessoas não rebatem outros cientistas, sabe? Tá. Mas, Achei ó, muito por um legal. lado, é assim, com a tecnologia que chegou com esse telescópio, que é o James Webb, né? Tipo, e tá saindo muita foto. Acho que uma vez por semana sai 2 fotos, uma Sim, coisa e são assim. assim umas fotos lindas, com muita qualidade, Não, né? é surreal. É o meu Sim. plano de fundo do meu computador é uma das fotos. No Espero meu que não WhatsApp, seja um salame. sim. Mas então, tipo, óbvio que você que é leigo, entendeu? E tá saindo essas fotos, um cientista posta falando que é óbvio que você acredita. Sim. Quando você vai olhar para aquilo, ai, é um salame. Não, você vai achar que é uma foto, sabe? É super crível, entendeu? Sim. Não é como se o cara estivesse falando, ah, então, olha, a gente achou essa pessoa, entendeu? Em Saturno. Sim, Não é a mesma coisa. Então, tipo, com certeza. eu acho que é ao mesmo tempo um pouco de arrogância, sabe? De tipo, Sim. você faz essa brincadeira e aí fica chamando todo mundo de idiota porque acreditou, sendo que na época que a gente está vivendo, que tem toda Sim. essa tecnologia, seria super crível Sim. realmente ser um planeta ou uma estrela que eles acharam, sabe? Parabéns, Letícia. É Você isso que eu resumiu assim a maioria acho. dos Se comentários ele quiser sensatos que rebutar eu vi isso, sobre ele isso. que vem aqui no podcast. E eu vou falar para Sim. ele o que eu penso. Isso mesmo. Mas amei. Que bom, isso que eu ia perguntar, você gostou de saber sobre o Muito engodo da engraçado, Lua? foi ótimo. Ótimo, Adorei essa história. você sabe que nem as coisas tão complicadas, mas eu amei. Amei rir. Assim, Amei rir, também porque eu tava já precisando. chorei. Gente, quem tá vendo The Last of Us sabe. Tipo, essa É, semana não eu não foi tô pra acompanhando. ninguém. Pro Matheus foi porque ele não assiste. É, Mas aí amei dar um pouco de risada. que bom. E para vocês, ouvintes, se vocês gostaram da história, comenta com a gente. Eu vou fazer um Reels, um TikTok, enfim, vou fazer um videozinho contando resumidamente essa história. E aí eu vou colocar as imagens, tá? Também dos Homens Morcego. Isso aí. Enfim, e comentem com a gente nas nossas redes sociais, vai ter ali, né, o post sobre essa história. Um dia eu faço esse vídeo, enfim. Vocês vêm por lá também, comentem o que vocês acharam. Se tiverem sugestões, mandem pra gente. Podem mandar nas redes sociais ou no bizarrosarquivos@gmail.com. Certo, Letícia? Isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Sim. Adeus.